se fala em análise sintática, é importante que você saiba que existem dois termos essenciais na oração: o sujeito e o predicado. Nosso vídeo de hoje vai tratar do sujeito. É o início dos nossos estudos de análise sintática. Quer aprender a identificar e a classificar o sujeito de uma oração? Então fica aqui comigo. Olá, seja bem-vindo ao canal Português Digital. Este canal foi criado para ajudar você a aprender português definitivamente. Eu sou a professora Tereza Cristina e no vídeo de hoje vou tratar do estudo do sujeito. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, hein? Bem, em primeiro lugar, é preciso saber que sujeito é o ser de quem se faz uma declaração. Por isso, antes de mais nada, é essencial identificar se a oração que está sendo analisada está na voz ativa, passiva ou reflexiva. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação, por isso é chamado de sujeito agente, como no exemplo, o rapaz explicou a situação, em que o rapaz é o sujeito agente, pois pratica a ação de explicar. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação, e nesse caso ele é chamado de sujeito paciente, como ocorre na oração. A situação foi explicada pelo rapaz, em que a situação sofreu a ação de ser explicada. Já na voz reflexiva, como o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, ele é chamado de sujeito agente paciente. É o que acontece quando se escreve "o menino feriu-se", em que o sujeito menino praticou a ação e sofreu as consequências dela. Como eu já disse, o sujeito é um dos termos essenciais da oração. Se você quiser se lembrar de todos os termos da oração, eu tenho um vídeo que mostra quais são os termos essenciais, os integrantes, os termos acessórios e até um termo independente, chamado de vocativo. Assista ao vídeo. Muito bem, vamos continuar. Depois que você tiver identificado em que voz verbal está escrita a oração, é importante que você identifique o sujeito da oração. E para isso, ache o verbo. É ele quem vai indicar quem é o sujeito da oração. E a pergunta a ser feita ao verbo é que ou quem. Por exemplo, a professora chegou ao colégio. Ache o verbo, que no caso é chegou. E pergunte a ele, quem chegou ao colégio? A resposta só pode ser a professora. Então esse é o sujeito. E o restante da frase? O restante da frase, chegou ao colégio, é o predicado. É importante fazer essa divisão logo de sujeito e predicado, porque há termos que dentro do sujeito tem uma classificação sintática, mas dentro do predicado tem outra classificação. Fique atento. Depois que você tiver identificado o sujeito, agora precisa classificá-lo. Há 5 tipos de sujeito: o sujeito simples, o composto, o implícito, que também é chamado de subentendido, elíptico, oculto, o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito. Vamos ver as diferenças? O sujeito simples é aquele que está escrito na oração, é facilmente identificado e possui apenas um núcleo. Mas o que é núcleo? É a palavra mais importante do termo e é representado por um substantivo, um pronome ou por uma palavra substantivada. Por exemplo, a criança dormiu. Sujeito simples, a criança. Nós chegamos cedo ao baile. Sujeito simples, nós, que é um pronome pessoal. O viver é bom. Sujeito simples, o viver. Note que a palavra viver está antecedida de um artigo e, nesse caso, tornou-se um substantivo. Agora, o sujeito composto. Ele é aquele que possui 2 ou mais núcleos, está escrito na oração e é facilmente identificado. Por exemplo, Carlos e Ana são primos. Sujeito composto, Carlos e Ana. Quanto ao sujeito implícito, também chamado de subentendido, elíptico, desinicial e até oculto,
ele não está escrito na oração, mas ele é facilmente identificado pela desinência verbal, ou seja, pelo final do verbo conjugado. Repare nesta oração. Quero um mundo melhor. Quem quer? O próprio verbo já indica eu, ou seja, eu quero um mundo melhor. Note que o pronome pessoal eu não está escrito na oração, mas é facilmente identificado. Já no caso do sujeito indeterminado, ele também não está escrito na oração, no entanto, não pode ser identificado. Ocorre em duas ocasiões, com os verbos na terceira pessoa do plural ou com a partícula se, que nesse caso é chamada de índice de indeterminação do sujeito. Vamos aos exemplos? Quando eu digo furtaram o carro no estacionamento, faça a pergunta ao verbo, quem furtou? E o verbo, que é o seu grande parceiro no estudo da sintaxe, vai responder eles. No entanto, esse pronome não está escrito na oração. Nem os ladrões podem ser identificados nesta oração. Por isso dizemos que é um sujeito indeterminado. Como eu disse também, nesse caso do sujeito indeterminado, existe a partícula se, quando ele é índice de indeterminação do sujeito. Mais à frente, nós vamos estudar só as funções do se. Mas preste atenção a estas orações aqui. Vive-se bem naquele país. Se você fizer a pergunta ao verbo, verá que não há um sujeito específico. Quem vive bem naquele país? Qualquer pessoa. Outro exemplo. Trata-se de pessoas idosas. Quem trata das pessoas idosas? Não está especificado. Então, nesses três casos, a palavra ser é um índice de indeterminação do sujeito. Por último, nós temos a oração sem sujeito, também chamada de sujeito inexistente por alguns gramáticos. Neste caso, a oração toda será o predicado. A oração sem sujeito ocorre em determinados casos. Primeiro caso, com verbos impessoais, aqueles que indicam tempo, temperatura, fenômenos na natureza. Exemplo, trovejou muito ontem. Choveu a noite toda. Faz calor nesta época. Observe que, como não há agente nem paciente das ações mencionadas, trovejar, chover, fazer, dizemos que são verbos impessoais. E nesses casos, ficam no singular. O verbo ser, quando indica tempo, é o único verbo impessoal que pode ir para o plural. Por isso dizemos, são 2 horas da manhã. Um segundo caso é com o verbo haver, quando indica tempo decorrido ou quando estiver no sentido de existir. Um exemplo, há anos encontrei Luciana. Repare que temos 2 verbos e, consequentemente, 2 orações. A primeira, há anos, e a segunda, encontrei Luciana. Na primeira oração, o verbo haver indica tempo decorrido, há anos, né? Por isso é um verbo impessoal. E nessa oração dizemos que a oração é sem sujeito. Na segunda oração, encontrei Luciana, o sujeito é subentendido, eu. O terceiro caso de oração sem sujeito ocorre com os verbos chegar, bastar, no sentido de ser suficiente. Exemplo, chega de confusão, basta de fofocas. É isso. Gostou do vídeo de hoje? Então dê um joinha aqui para mim, compartilhe com seus amigos, faça um comentário aqui embaixo. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. E não deixe de acionar o sininho das notificações. Um grande beijo e até breve.